A graça e a paz, queridos. Amém? Eu estava ali comentando com esse apóstolo ungido, porque eu descobri que ele não é só pastor. Eu descobri que ele é um apóstolo. Ele é um fundador de igreja. E descobri que ele dança também hoje. Meu Deus, esse homem polivalente, né? E para mim, gente, está sendo uma honra estar aqui. Muito grande. A minha esposa possivelmente vai estar com minha filha, meu genro e o meu filho, o Caio. Amanhã nos cultos de celebração eles querem estar aqui. Então, muito feliz. Me falaram ainda há pouco à tarde, vamos estar nos cultos. Eu disse amém. Glória a Deus. É porque eu fico muito carente sem a minha esposa, irmãos. Eu fico assim meio desconcertado. E é bênção. E como o pastor Sted acabou de falar, eu tive o privilégio, para mim foi um privilégio, discipular o Gabriel, até porque o Gabriel, Deus me deu o zelo dele pela vida desse menino. E eu falo para vocês, é um homem de Deus. Vejo uma graça, reconheço uma graça de Deus sobre a vida dele, que faz muito tempo que eu não vejo na vida de uma pessoa. Tem uma graça especial, já falei isso para os pais, já falei para eles, vocês têm o privilégio de ver o que Deus já começou a fazer e vai fazer, não só na vida dele, mas através da sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, eu mudei, se eu posso fazer isso, eu mudei um pouquinho o tema da mensagem. Eu fiquei olhando, eu fico sentindo o ambiente. E eu mudei um pouquinho a mensagem. Acredito eu que vamos ser abençoados. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia aí? Dê um brado de vitória. Quem não trouxe, fica calado, tá bom? Abra sua Bíblia, que no livro de Lucas, o doutor Lucas, o Evangelho de Cristo segundo o apóstolo Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante. Mas parabéns a todas as cores. O mais importante é que Jesus, ele tem sido exaltado. Muito bonita a festa dos irmãos. Parabéns, vocês estão na direção certa. Em nome de Jesus. Quem encontrou? Diga células. Se não encontrou, diga eu vou multiplicar. Mas vai multiplicar de qualquer forma. Vamos lá então. O verso 38 diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada... Fala mais forte, diga Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada, e esta quedava aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado e que eu fique servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Olha só a resposta. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será. É um texto que todos nós conhecemos. E eu confesso para você que eu já preguei sobre esse texto, sobre inúmeros temas, usando a vida de Marta, a dedicação, a adoração de Marta. Mas depois de um tempo, o Espírito Santo começou a me mostrar algo por causa de uma frase desse texto. Uma pequena frase. E eu comecei a entender que tanto Marta quanto Maria tipificam aqui dois tipos de igreja. Dois paradigmas diferentes. Um de uma igreja discípula. O outro de uma igreja ativista. E você vai entender um pouco o que eu quero dizer. Eu não estou aqui classificando, nem crucificando ninguém. Eu não estou aqui para dizer e nem acrescentar nem A nem B. Mas a gente vai entender que nesse texto aqui, tem algumas coisas muito curiosas para a nossa vida. Por exemplo, quem aqui já recebeu alguém na sua casa sem avisar? Meu Deus, esse povo não avisa, né? Quantos aqui
De repente recebeu a ligação, ó, nós estamos virena já. E aí, irmão, você não se preparou para receber. O que acontece? Vou te dizer, começa todo mundo a correr dentro de casa. É ou não é verdade? Pega a roupa suja, joga dentro da máquina, pega a vassoura e começa a correr para um lado para o outro, vai limpando a casa. É ou não é, gente? E dá uma olhada na geladeira, se não tem nada, pega o cartão de crédito. Irmão, tá vendo? É revelação. Pega o cartão de crédito e diz, corre no super... Vai lá no Atacadão. Ah, não passa cartão de crédito, né? Passa? Puxa vida. Comercial, depois a gente cobra cachê. Entendeu? Corre, menino, vai lá, limpa a casa, joga a roupa debaixo da cama. É aquele corre. E se é muita gente? E se é tudo paraense que come muito sangue de Cristo? Eu estou falando de mim, por favor, paraense. Aí fica mais apavorante a coisa. É ou não é, gente? É ou não é assim? Jesus andava com uma cambada, gente. E pensa num povo que come muito é crente. Toma uma Coca-Cola, que Deus me livre. Pode endemonizar a Coca-Cola, mas o sujeito ora e bebe Coca-Cola. Chega aqui, não tinha telefone. Então vem correndo um menino buchudinho e diz assim, ei, Jesus vai se hospedar na tua casa. A chefe da casa, a chefe da família era Marta. E a Marta, assim como eu e você, meu irmão, foi aquele alvoroço. E corre gente, vai para lá e vai olhar se tem comida na despensa. Não tem, vai lá na quitanda, traz lá, compra pelo menos uns 50 bifes. Porque quando Jesus andava, ele já andava com uma turma de crente. E aonde ele ia, tinha uma multidão junto com ele. Aí ferrou. A Marta fez aquilo que eu e você faríamos. Ela só queria ser uma boa anfitriã. Ela estava seguindo o que é de praxe para a gente. Cuidar bem, receber. Afinal de contas, era Jesus, não era qualquer um. E ela começa aquela agitação. Ajeita a cama, faz o tereré que Jesus gosta de tomar. E todo mundo correndo e corre para a quitanda, chama o vizinho para ajudar a fazer comida. E naquela agitação, olha aqui para mim, não tem onde eu sentar aqui. Deixa eu ver aqui se eu sento. Olha aqui para mim. Vou ficar aqui para o Stédio me ver. Dá uma olhada. Irmão, todo mundo correndo de um lado para o outro. Quantas donas de casa, esposas temos aqui, melhor? Fala a verdade para mim. Você está no domingo, o único dia de folga que você tem, resolve fazer faxina na casa. E está lá com um pano amarrado na cabeça, cantando a música da escrava Isaura. O seu maridão, obrigado querido. O seu maridão está com o controle da Sky na mão, sentado lá. E você está lá. Viu? Gente, por favor, não quero criar problema. E você está lá. E aí? Quando você está limpando lá na sala e o seu príncipe abençoado está lá com o controle do Netflix na mão. Fala a verdade, por favor, você está na casa de Deus. O que dá vontade de fazer com a vassoura? Não, depois você pede perdão. Fala a verdade. Dá ou não dá vontade de quebrar o cabo na cabeça dele? Então pronto. A Marta, pastor, corre para lá, vê se o bolo está legal, prepara o tereré, se Jesus fosse paraense, irmão, faz o café, corre, faz o café. De preferência uma garrafa desse tamanho. E naquele corre, ela bate o olho na Maria. E a Maria está com aquela cara de menina, adolescente apaixonada. Será que ele pode casar, meu Deus? Estou brincando, isso aí não está não.
instintivamente ela se revolta. E ela vai chegando devagar perto do lado onde Jesus está pregando. Mestre, mestre, mestre. E ela dava uma olhada para Maria, sabe? E ele fala, sim, o senhor não está vendo negócio errado aqui, não? O senhor não se importa que eu estou aqui trabalhando? Olha como eu estou. Eu de manhã não parei nem para sentar, as pernas estão doendo, tudo. Manda essa preguiçosa vir me ajudar. Sabe, irmãos, e Jesus para, olha para Marta e faz assim. Você não entendeu, Marta. Eu não vim para a tua casa em busca de uma empregada. Eu vim buscar uma discípula. E a Maria entendeu. A posição que a Maria estava, a Bíblia diz que dava aos pés, era a posição típica que um discípulo se colocava para ouvir o seu rabino, o seu mestre. A Maria conseguiu captar a mensagem, a essência da vontade de Deus para a vida dela. Pois aqui nós temos duas igrejas. Uma igreja ativista, movida por talentos, e nós temos uma igreja discípula. Quantos discípulos nós temos aqui? Ah, irmão, me ajuda, por favor. Quantos discípulos nós temos aqui? Pois bem, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivenciando esse momento da igreja, onde muitas pessoas estão na sua sinceridade, buscando agradar a Deus. Elas cantam, elas dançam, elas limpam a igreja, elas correm para um lado e para o outro. Mas sabe o que Cristo quer de você? Que você gere um filho espiritual e transmita a Ele o coração de Jesus e a missão dele. E é sobre isso que nós vamos falar. Por muito tempo, eu tenho visto como que o inimigo tem tentado nos roubar o projeto de Deus para a família. Satanás conseguiu tirar os cultos domésticos. Hoje, nós não vemos mais culto doméstico. Jesus estava sentado à mesa conosco. Hoje não está mais na mesa de muitas pessoas. Depois Jesus estava nos lares das pessoas, através das células. Pois tem muitas pessoas que já tiraram Jesus das casas. E nós estamos cada vez distanciando Jesus para onde? Para os prédios. Você vai ver que o conceito de gerar, ele não é um conceito aceito para nosso momento, para nossa geração. As pessoas acreditam que família não é tão importante, porque é um conceito que ele tem sido disseminado dentro da igreja. E nós estamos transformando a igreja em uma outra coisa. E esse é o estilo de igreja Marta, aonde nós fazemos porque nós queremos reconhecimento, queremos aplauso. Mas o que nós queremos aprender nessa noite é que não basta fazer. Eu preciso fazer aquilo que está no coração e aquilo que Ele espera de mim. E o que Cristo espera de mim e de você é que você transmita os valores do céu. É que você discipule alguém, que você transmita a missão. Porque quando Ele disse, ide e pregai o evangelho lá em Marcos, Ele estava dando a nossa missão em relação ao mundo. Ele não deu opcional. Mas quando Ele disse, ide fazer discípulo, é a nossa missão em relação aos novos convertidos e à igreja. E eu gostaria muito de dizer para você que nós temos entendido isso, mas a vontade do inimigo é desvirtuar esses valores. Por exemplo, temos algum advogado aqui? Advogado, advogada, de preferência advogada, tem?
médica. Estou atrás de mulheres de preferência. Médica. Qualquer outro profissional liberal aí tem, deve ter, com certeza. Mas imagina bem, que você decide parar a sua carreira para cuidar de um filho, para investir a sua vida num filho. A nossa geração hoje, que tem superestimado essa questão de potenciar habilidades, da carreira, sabe o que eles vão dizer para você? Que você é louco. Porque cada dia mais investir em pessoas tem se tornado menos importante. Tem tornado um negócio, mas não tem se tornado tão importante. Eu vi uma história, há mais ou menos uns 10 anos atrás, inclusive tem no Discovery isso, de um lugar na África em que eles decidiram fazer ali naquele lugar uma reserva para animais que estão entrando em extinção. E eles reservaram um bom local, prepararam esse local, e eles pegaram 3 elefantes ainda pequenos, cujos pais tinham morrido, tinham sido assassinados para tirar o marfim. E um deles, até ferido e tudo, colocaram lá naquele lugar. E eles começaram a ser cuidados ali. Os elefantes se tornaram adolescentes, ficaram grandes. Depois de um certo tempo, eles perceberam que tinham alguns animais morrendo naquele lugar. Amanhecia hipopótamos mortos, amanhecia rinocerontes mortos. E o rinoceronte, assim como o hipopótamo, ele é muito grande, mas eles amanheciam dilacerados. E eles resolveram, então, tinha câmeras naquele parque, mas eles resolveram colocar câmeras noturnas, porque não acontecia durante o dia. E a surpresa deles no outro dia foi que os 3 elefantes saíam de noite. Eles iam lá no rinoceronte e eles pegavam o rinoceronte e começavam a bater neles. E jogava para um, para o outro, e eles ficavam naquele bate-bola até o animal morrer. Na hora que eles viram aquela cena, ficaram estarrecidos, e um deles falou assim: vamos ter que matar os 3. Pega a carabina, vamos matar os 3 agora. E a pessoa que era responsável pelo parque disse: não, esse lugar aqui é para preservar. Esse parque foi criado justamente para preservar. Por que nós vamos ter que matá-los? E a resposta do especialista é interessante. Ele disse: olha, esses 3 elefantes cresceram sem pais. Eles não receberam. Você sabe que o elefante é um dos animais mais família. Ainda quando ele encontra um parceiro ou uma parceira, eles continuam em manadas, em família. Ele diz: mas como eles não receberam esse valor, eles não tiveram um modelo, eles não foram discipulados, então o que acontece? Eles se tornaram delinquentes. Pensou? Elefante delinquente? Ele disse: então eles vão matar todos os animais de maior porte depois deles. Vão matar os hipopótamos, os rinocerontes, e aí eles vão baixando, até eles eliminarem todos os animais que estiverem vivos, e depois eles vão se degladiar até morrerem. Olha só. Ele disse: então, para salvar o parque, os outros animais temos que executá-los. Eu fiquei: meu Deus. Então eles procuraram nos Estados Unidos o melhor, um especialista no comportamento de elefantes. Chamaram ele, mostraram um vídeo. Quando ele assistiu o vídeo, ele falou: eu tenho que concordar que nós vamos ter que matá-los. Eles vão ter que ser sacrificados. Se vocês quiserem salvar, esse parque tem que exatamente o que Satanás está tentando fazer com a nossa geração. É exatamente o que o inimigo está tentando fazer com a nossa geração. Tirando os modelos,
tirando a importância de investir e gerar, sempre por toda a Bíblia, o inimigo tem tentado deturpar essa grande verdade. E aí o que eles decidiram? Perguntaram, não tem outra forma? E aquele especialista disse, tem uma maneira, só que pode dar em morte, do mesmo jeito. Ele falou, tudo bem, vamos fazer. Qual é? Então eles pegaram um elefante velho, grande, muito velho, que estava numa outra reserva. Já tinha tido muitas famílias. Ele tinha uma história, um histórico. E eles trouxeram aquele elefante muito grande e colocaram ele naquele parque. Na hora que eles colocaram aquele elefante no parque, os 3 elefantes adolescentes voaram naquele elefante mais velho para agredi-lo. E começou o UFC de elefantes. Pancada para lá, pancada para cá. Até que o elefante mais velho conseguiu se livrar da agressão dos 3. Os 3 correram. À noite, eles vieram de novo na calada da noite agredir aquele elefante. Foi mais um UFC. No outro dia, eles retornaram feridos para agredi-lo novamente. E o elefante mais velho bateu, bateu e bateu até os 3 ficarem semi-mortos no chão. Depois de um tempo, eles caídos no chão, um dos elefantes adolescentes levantou, baixou a cabeça para o elefante mais velho. O segundo levantou e copiou o gesto, o terceiro também. Aí o elefante mais velho saiu andando. Os 3 vieram atrás andando. O mais velho parava, quebrava um galho. O outro vinha, quebrava um galho, o outro quebrava um galho. O mais velho deitava para descansar. Eles também deitavam para descansar. Em resumo, salvaram aquele parque e a vida dos 3 elefantes. Isso é discipulado. O pastor Sted já te bateu? Já? Dá não? Jesus disse para Pedro, arreda Satanás. Quem aqui foi chamado de Satanás? Puxa, ninguém. Ninguém, gente. Puxa vida, ainda não está no discipulado de Jesus ainda. Vai chegar lá. Sabe por quê, irmãos? Porque a única maneira da gente transmitir valores, da gente investir em pessoas, é assim. E a minha oração é que Deus levante uma pessoa mais experiente, mais velha, para te guiar, para você cumprir o propósito de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Porque os casamentos têm acabado. Porque as pessoas estão tão infantis. Você pega hoje, vai aconselhar um casal, o homem tem 40 anos, a esposa tem 38, parece que você está aconselhando um adolescente. Porque o inimigo tem trabalhado constantemente enquanto tu dormes, para tentar de alguma maneira roubar os projetos que o Senhor tem para a tua família, os projetos que Deus tem para a tua vida, os projetos que Deus tem para a Vilhena, os projetos que Deus tem para fazer na tua casa, querido. Deixa eu te mostrar uma coisa. Você foi chamado, e foi chamado para gerar filhos para Deus. Gênesis 1:28. A Bíblia diz assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Você não foi chamado apenas para ser fecundo. Não é apenas para você ganhar almas, mas para você conseguir se reproduzir na vida de alguém. E a pergunta que eu te faço agora: quantas pessoas você já gerou para Jesus? Aonde estão os teus discípulos? Por que você acha que a Bíblia diz que você conhece uma árvore pelo fruto? Você não conhece pelos galhos e nem pelas folhas.
Você conhece pelo fruto. E quando você gera um fruto, você compreendeu o chamado de Deus. Você vai ver que o Adão, quando ele disse sede fecundo, multiplicar e encher a terra, o Adão começa a gerar menino. Porque o Adão achava que era só gerar filhos. Ele não precisava se multiplicar o caráter que ele havia recebido de Deus em alguém. Em Gênesis 8, Deus tem que destruir tudo. E depois dessa história dos elefantes, eu vim entender, apóstolo Sted, eu vim entender por que Deus teve que destruir. Eu vim entender por que Deus teve que acabar com aquela raça. Mas o problema é que eles estavam destruindo não só a vida deles, mas o habitat. Deus tem que começar tudo de novo. Deus termina com o dilúvio e começa de novo com a família de Noé. Aí quando você chega no capítulo 9, Deus começa o capítulo 9 de Gênesis dizendo o seguinte: sede fecundo, multiplicai-vos, enche a terra. Por quê? Por que Deus tem que repetir a ordem? Mamãe, quando é que você tem que repetir a ordem para a criança? Quando ela não te ouve. João vai pegar o que eu te mandei. Aí a mãe vai aumentando um pouquinho o tom. João! Não é assim? Pois Deus estava aumentando o tom e repetindo porque ele não foi entendido. Você sabe por que hoje eu estou aqui falando isso para você? Porque eu sou fruto de alguém que acreditou em mim. Eu nunca fui o bonzão, como diz no Pará, o sabichão. Não. Eu entrei na igreja com todo o meu coração, com toda a minha força, mas eu tive que ter alguém que se reproduziu em mim. Eu tive que ter alguém que olhou para mim e disse assim: eu acredito nele, eu vou investir a minha vida nele. Eu lembro do pastor Naldo, quem conhece? Pastor Naldo, pastora Solândia. O pastor Naldo me pegou no meio de uma crise no meu casamento. E o pastor Naldo, sabe o que ele fez comigo? Ele foi o elefante que me pegou mais velho. E você sabe o que é mais interessante? É que dava 3... Irmãos, quem aqui já aconselhou casal em crise? Se você não levantou a mão, Deus vai te dar um para você cuidar e tirar da crise, em nome de Jesus. Olha só, eu chegava lá e a gente começa a se acusar. Ele fez isso. Aí quando um termina, o outro, é a vez do outro. Mas ela também. Aí termina, o outro volta a fita. Ah, mas ele... Não é assim? Eu era esse neném aí. Dava 3 da manhã, o meu discipulador trabalhava cedo, e ele estava sentado de um lado da mesa, a pastora Solange do outro lado, eu aqui, e minha esposa lá, e ele ouvindo a gente. 4 da manhã. Eu lembro de um dia que a pastora Solange bateu na mesa. Naquele dia, eu merecia, irmão. Eu pensei, agora vai mandar a gente embora. Eu teria mandado. Aí ela bateu na mesa assim. Vocês sabem o que eu estou vendo aqui? Aí chegou, eu parei e fiquei... Eu estou vendo Deus preparando vocês para cuidarem de muitos casais. Aleluia! Falei, meu Deus, o que essa mulher está vendo aí? Eu pensei sinceramente, perdão da palavra, dizer, eu estou vendo 2 sem vergonha aqui. Mas ela via algo que eu não via. Aí você diz, então você mudou, pastor? Não, continuei dando problema. Nunca fui leviano, nunca fui imoral, mas o meu casamento, eu passei 7 anos sendo aconselhado. Problemas no meu casamento.
E tinha vezes que eu olhava para o rosto do pastor Naldo, quando eu dizia assim, essa semana eu já tive problema de novo com a Nádia. Ele olhava para mim assim, você vai vencer, em nome de Jesus. Você sabe por que o inimigo tem tentado roubar isso? Esse coração de gerar? Porque quando você tira isso, você só transmite técnicas, você não consegue transmitir vida. No livro de Atos, quando aquele povo olhava para os apóstolos, eles conseguiam ver não só o caráter, mas os traços de Cristo na vida daqueles homens. Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi como gerar para Deus. É através de discipulado. Quando Jesus diz, ide e fazer discípulo, Ele está dando a mesma ordem de Gênesis 28, de Gênesis 9, capítulo 1, versículo 1. Ele só mudou a linguagem, usou uma linguagem inusitada. O propósito ainda é o mesmo para a nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde estão os teus discípulos hoje? Você que diz, pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Pastor, eu não tenho habilidades para pregar. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Você foi chamado para gerar filhos para Deus. Lá no teu trabalho, tem alguém que você vai adotar como filho. Lá na tua célula, tem alguém precisando de um pai e de uma mãe espiritual. Alguém que acredite, alguém que tenha disposição de investir a sua vida na vida deles. Vou te falar aqui uma historinha bem rápida para você entender. Eu lembro que depois que o pastor Naldo veio embora para Rondônia, eu fiquei responsável pelo distrito dele, por parte do distrito dele. Eu já pertencia ao distrito dele. E eu fiquei trabalhando lá. E eu lembro que eu fui pregar numa célula, e lá eu fiz o apelo, converteram 3 pessoas. Converteu um rapaz. E esse menino, depois de um tempo, cresceu muito na igreja, ganhou muitas almas. Ele se destacava. Todo domingo ele ganhava no mínimo 4 pessoas para Jesus. Logo ele multiplicou a célula dele, se tornou um supervisor. Daqui a pouco ele tinha 17 células debaixo do cuidado dele. E eu vi a dedicação dele. E num belo dia eu estava no discipulado com ele. Ele chegou em casa, minha esposa estava reunindo na sala com outra pessoa, ele era solteiro. E eu chamei ele para o quarto da minha filha. Chamei ele para reunir comigo. Nós entramos no quarto. Eu sentei, como um bom paraense que eu sou, numa rede. Ele sentou ali na cama. E eu falei para ele, eu quero que você traga para mim o teu testemunho. Aliás, eu tinha cobrado isso dele. Eu quero que você traga o teu testemunho por escrito. Eu estava ensinando eles a darem o testemunho, ganharem almas usando o testemunho deles. Eu disse, eu quero que você traga por escrito. E ele me trouxe uma folha. E ele me deu a folha, sentou na cama, mas na hora que eu peguei a folha para ler, eu vi quando ele levantou da cama e foi bem para o cantinho do quarto. Sentou, encolhidinho, colocou a cabeça entre as pernas e cobriu o rosto. Eu não entendi, comecei a ler. Ele disse, eu tinha 3 anos, estava escrito assim, eu tinha 3 anos de idade quando os meus pais faleceram num acidente. Eu fui, então, levado para a casa dos meus tios, para morar com meu tio. Com 3 anos de idade, os meus primos mais velhos começaram a me violentar sexualmente. Todo dia, isso se repetia. Os 2 primos deles eram maior que ele e seguravam e violentavam ele noite após noite. Até ele completar 7 anos de idade. Toda noite ele era violentado. Um tio dele, um outro tio disse, meu filho, você está maltratado. Vem morar comigo, eu quero cuidar de você. E o tio dele levou ele para uma outra casa. Nessa casa, o tio dele abusava dele sexualmente. Confesso, quando chegou nesse ponto,
da carta, eu comecei a chorar. Ele falou, com 7 anos de tanto abuso, 7 para 8 anos, eu fugi de casa. Com 9 anos, eu me tornei, assumi o homossexualismo e passei a me prostituir. E ele disse para mim, na carta, então eu me prostituí e vendi o meu corpo até os 15 anos de idade. Um dia, a minha prima me convidou para ir a uma reunião de célula. E eu não tinha nada o que fazer, eu resolvi então ir. Eu queria comer alguma coisa. E ele escreveu assim, quando eu cheguei lá, o senhor estava lá. E o senhor pregou, contou o teu testemunho. E quando o senhor fez o convite, o apelo, eu entreguei a minha vida para Jesus naquele dia. Porque o senhor falou de um amor que eu nunca tinha visto. Porque até então eu só tinha experimentado percas e abusos. Ele falou assim, o senhor foi o primeiro homem que me abraçou, sem tentar tirar proveito de mim. Eu nem lembrava disso. Eu comecei a chorar. E ele chorava também no canto do quarto. E ele escreveu assim, naquele dia, eu olhei para o Senhor e eu disse para Deus, eu não tenho referência, mas a partir de hoje, esse homem vai ser o meu pai, a minha referência. Ele falou, e dia após dia, eu fui pastor de jovem dele durante mais de 10 anos. Ele disse, dia após dia, toda vez que o Senhor me via, o Senhor me abraçava e me beijava e eu era banhado com o amor de Deus. Ele disse, o Senhor é o meu Pai. E o Senhor acreditou em mim como ninguém jamais acreditou em mim. Eu não pude fazer o casamento dele, porque eu já tinha vindo, eu estava em Santarém quando ele noivou. Mas eu não tive o privilégio de fazer o casamento dele. Mas ele casou, construiu família e é um grande homem de Deus. Esse mundo que nós vivemos está clamando por discipuladoras e discipuladores. Por pessoas que entendam que a nossa missão nessa terra não é apenas exercer um ministério. Muita gente santifica o trabalho da igreja relacionado a coisas, como a Marta fez. Mas muitos dos ministérios da igreja, eles são bons e são importantes para a igreja. Não quero aqui diminuir. Mas tudo aquilo que não gera pessoas, não é eterno. Josué tem uma frase muito famosa quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Josué morre, se levanta um povo que não conhecia o Senhor, significando que nem os filhos dele, ele ensinou, ele discipulou no caminho do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu fiz isso com esse rapaz, porque foi feito primeiro comigo. Porque alguém resolveu acreditar em mim. Teve uma época que eu liderava jovens, louvor, e eu resolvi entregar. Eu disse para minha esposa, olha, eu vou ficar só cuidando da minha família e das células, das pessoas. E na época que eu entreguei, no ano de 2001, o nosso pastor na época não conseguiu entender. E ele chamou o pastor Naldo e falou assim, se eu fosse você, claro que eu não sou você, eu pararia de ficar jogando o meu tempo fora com pessoas que não querem nada. Deixa esse cara, ele falou. Quem me falou foi o pastor mesmo. E o pastor Naldo falou assim para mim,
Eu até hoje lembro disso. Eu cheguei na casa dele e eu sabia, porque o pastor já tinha me falado. Ele não deu a direção, mas ele sugeriu que ele me passasse. Eu era perco de tempo. E eu me lembro até hoje que eu cheguei na casa dele só mesmo para a gente oficializar que ele não seria mais meu discipulador. E quando eu cheguei na casa, eu sentei. Ele falou: você está bem? Eu falei: eu sei que você não vai ser mais meu discipulador. E ele disse assim: quem te falou isso? Eu falei: o pastor fulano. Ele falou: ele realmente me sugeriu isso. Mas eu fiz uma pergunta a ele: eu tenho opção? Tem. Ele falou: pois ele é meu filho e eu não vou abandonar ele. Eu acredito nele. Aí as lágrimas no meu rosto começaram a correr. Ele pegou no meu queixo, levantou meu rosto. Ele falou, ele é meio assim, né? Ele falou: ei, rapaz, levanta a cabeça, porque você vai ser um pastor. Estou cá. Alguém investiu em mim. Olha do seu lado aí. Quantos aqui gostariam de ter um discipulador desse jeito? Uma discipuladora assim? Oh, glória a Deus! Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ter para fazer isso, porque Vilhena está pronta para ser ganha para Jesus. Essa cidade está pronta para ser discipulada. E eu vou te falar uma coisa que parece heresia, mas tudo aquilo que Cristo nos mandou fazer, Ele não fará. Ele nos mandou fazer discípulo, Ele não fará. Ele já fez. A ordem de Atos está sobre nós agora. E eu vou te dizer uma coisa: se você está vinculado numa célula no corpo de Cristo e ainda não está sendo discipulado, você ainda não começou a viver o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. E se você já está sendo discipulado por alguém e não tem um discípulo, você ainda não sabe que vida maravilhosa é ter um discípulo. Dá trabalho, mas dá alegria. Você quer ver a maior alegria de um discipulador? É quando ele vê o discípulo dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já preguei em lugares que o pastor Naldo nunca pregou. Eu já preguei em congressos que o pastor Naldo nunca pregou. E nem sei se ele vai pregar. Mas eu só fiz isso porque ele me amou e acreditou em mim. Eu não sou louco de achar que eu sou é só Deus. E eu sinto agora no meu coração, enquanto eu falo isso, que tem algumas pessoas dizendo assim aqui nessa noite: eu preciso de um pai espiritual. Porque o discipulado, ele vai corrigir até as falhas do seu pai e da sua mãe natural. Um dia eu estava olhando as minhas coisas, pastor, em casa. E a minha esposa disse: olha, amor, esse sapato foi o Naldo que te deu. Esse outro também. Essa camisa foi ele que te deu. Isso aqui. Eu lembro de um dia que eu estava na igreja, ele chegou com um envelope e disse assim: filho, eu estava comprando roupa para o Felipe e para o Vini. E na hora que eu estava comprando, Deus falou assim: e você não vai comprar para o teu outro filho, não? Ele começou a chorar e nós nos abraçamos. Que relacionamento gostoso. Amanhã eu vou terminar essa mensagem falando um outro aspecto, muito forte mesmo. Amanhã vai ser um momento de concerto aqui, tão glorioso. Fogo vai vir de uma maneira extraordinária. Mas deixa eu fazer isso hoje à noite. Eu queria te convidar
para dizer sim para esse propósito de Deus, para ser uma Maria, para ser um discípulo. Você não vai poder gerar sem primeiro ser discípulo. Quem não aprendeu a ser liderado não está pronto para liderar. O próprio Cristo aprendeu a ser liderado por Maria e por José. E a gente tem visto pessoas tentando acertar, e elas começam então a matar os outros, competir. É competição, quem canta melhor, quem faz melhor, quem faz isso melhor, quem dá o melhor estudo na célula, quando está envolvido. Nessa noite, eu queria fazer 2 convites. O primeiro para você que ainda não está no discipulado. Vou te falar uma coisa. Vilhena vai ficar pequeno para muita gente que está aqui, que hoje vai dizer sim para esse propósito. Deus vai tirar pessoas, tem pessoas, guarda isso aqui que eu vou te falar, porque até hoje Deus tem me usado como profeta em algumas situações que eu nunca vi cair. Tem pessoas aqui que Deus vai levar para fora do Brasil, porque você vai entender o propósito, e Deus vai te levar para gerar filhos para Ele. Está ouvindo? Guarda isso aí. O primeiro convite, eu quero convidar você que hoje, talvez até está no discipulado, mas você não é filho. Ou talvez você não tem discipulador ainda. Não tem uma discipuladora ainda. Mas você sabe que precisa. Vamos ficar todos em pé, por favor, por gentileza.